Salão, amigos, a paz de Deus. Estamos aqui reunidos novamente para tratar do tema Direito e Religião, do ponto de vista das Escrituras. Cleiton, bem-vindo novamente. Nós estudamos esse tema aqui durante uma semana, mais ou menos. Eu estudei a perspectiva do Alcorão, né, sempre ressaltando que o Alcorão ele tem uma perspectiva. O sunismo e o xiismo, às vezes, eles apresentam uma perspectiva que ela vai no mesmo sentido, outras vezes elas vão no sentido totalmente oposto, tá? Então, só gostaria de registrar isso e passar a palavra para você, Cleiton, para as suas considerações iniciais. Paz de Deus, meu irmão, a todos que nos acompanham aí. Antes de mais nada, quero agradecer novamente a oportunidade de estar participando aqui. O Léo que tem acreditado no nosso potencial. E também, antes de mais nada, desejar um feliz ano novo para todos e todas. Dizer que Deus renove as nossas esperanças, não só no futuro, de um futuro melhor, mas também de estarmos todos mais próximos de Deus. Então, eu agradeço pela oportunidade novamente. E estou pronto aí, que o Léo sempre gosta de fazer perguntas difíceis, de difíceis respostas, mas vamos que vamos. Pode entrar. Beleza. A partir das questões difíceis que a gente consegue evoluir, né? A gente tem que enfrentar essas questões, devem ser enfrentadas, a gente não pode fugir, porque eu acho que quando a gente foge dessas questões, né, infelizmente, os frutos são negativos, né? A primeira questão que eu trouxe aqui é a seguinte: as leis seculares contrariam os mandamentos da religião? Você quer que eu comece ou você prefere? Se quiser começar, pode começar. Essa pergunta é bem delicada. Eu acho que eu vou deixar você começar. Tá certo. Então, segundo o Alcorão, que assim, né, a gente pode falar que contrariar aí no sentido totalmente oposto. Certo. Tipo, falar para fazer uma coisa e a lei manda fazer o oposto, né? Não convergem, eu acho que o mais correto é não convergem. As leis, boa parte das leis que nós temos, pelo menos no Brasil, elas não convergem com as penalidades que o Islã atribui, né, que o Alcorão determina. O princípio básico presente no Alcorão é o talião, né? E o talião é aquilo lá, olho por olho, dente por dente. Se eu for colocar, regredir lá para Hammurabi, né? Só que assim, o olho por olho, dente por dente, ele deve ser interpretado da seguinte forma: se o cara faz um crime X, por exemplo, ele rouba, e inclusive já dei esse exemplo aqui, ele rouba R$1.000 seus. Então, a forma mais adequada dele, dessa punição ser mais próxima ali do talião, olho por olho, dente por dente, é ele perder R$1.000, quer dizer, ele devolver os seus R$1.000 e ele perder esses R$1.000. Para ele sentir o que você sentiu também, sentir o seu prejuízo. Lógico que isso tem vários X ali, né? Várias variáveis. Tem que ver se o cara tem família, se ele está passando fome. Mas o Alcorão determina, né, que o Alcorão diz que o mais sábio dos juízes é Deus, né? Então, o que a gente tenta fazer aqui é sermos o mais justos possível, né? Vou ler alguns versículos aqui rapidamente. No capítulo 5 do Alcorão, começa no 44. No 44 até o 49. Olha aqui, Deus fala o seguinte no Alcorão: por certo, fizemos descer a Torá, nela a orientação e luz. Com ela, os profetas que se islamizaram, que se submeteram, né? A tradução mais correta aqui seria que se submeteram, julgavam os que praticavam o judaísmo, e assim também os rabis e os sacerdotes, porque custodiavam o livro de Alá e eram testemunhas dele. Então aqui o Alcorão está falando que realmente Deus revelou a Torá para os judeus. Então não receiem os homens, mas receiem a mim,
e não vendam meus sinais por ínfimo preço. E quem, aqui tem a frase-chave, ó. E quem não julgar conforme o que Deus faz descer, esses são os renegadores da fé. Tá? Então, aqui o próprio Alcorão fala, ó, é uma lei que Deus determinou, e as pessoas não seguem essa lei, então é o seguinte, essas pessoas são automaticamente injustas, né? E são renegadoras, porque elas estão renegando uma ordem de Deus. Aí 45. Aqui ele fala do talião, né? Ele fala que a própria Torá, que está dentro da Bíblia, prescreve o talião. E ele fala o seguinte, ó, então, a quem por caridade o dispensa, isso lhe servirá de expiação. Então, faz de conta que você mata alguém da minha família. Aí, o talião diz o quê? Que eu teria que te matar. Mas eu posso te perdoar. E isso vai servir como expiação para os meus pecados. Se eu julgar que isso seja mais adequado. Aí ele continua aqui, ó. E quem não julga conforme o que Deus faz descer, esses são os injustos. Então ele fala, no versículo anterior, ele fala que quem não julga conforme o que Deus faz descer são os renegadores. E depois ele fala que quem não julga conforme o que Deus revelou, esses são os injustos. Então é automático. A pessoa que não segue os mandamentos de Deus, automaticamente é injusta. Segundo aqui o Alcorão. Aqui ele fala o seguinte, vou seguir aqui mais alguns versículos. E na pegada daqueles, fizemos seguir a Jesus, filho de Maria, para confirmar a Torá, que havia antes dele. E concedemos-lhes o Evangelho. Então aqui está falando que Deus deu o Evangelho para Jesus. Nele há orientação e luz e confirmação da Torá, que havia antes dele, e orientação e exortação para os tementes. E os seguidores do Evangelho julgam conforme o que Deus fez descer nele. Então, dá prova o Evangelho, né? Só que aqui ele fala que o Evangelho, no versículo anterior, ele fala que o Evangelho confirmava a Torá. Tá? Aqui, ó. E que os seguidores do Evangelho julguem conforme o que Allah fez descer nele. E quem não julga conforme o que Allah faz descer, esses são perversos. Então, aqui, retomando, ó. Então, quem não julga conforme o que Deus fez descer é renegador, no versículo anterior. Aí, no versículo do meio, ele fala que é injusto, e depois ele fala que é perverso. Tá? E para ti, fizemos descer o livro com a verdade para confirmar os livros que havia antes dele, e para prevalecer sobre eles. E então julga entre eles, conforme o que Deus te fez descer. Aí ele continua, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho que ler essa parte. E não siga suas paixões, desviando-te do que te chegou da verdade. Para cada um de vós, fizemos uma legislação e um plano. Então, aqui entra a questão da tolerância do Islã. Então, o próprio Alcorão fala que para cada um de vós, para cada comunidade, Deus fez uma legislação e um plano. E se Deus quisesse, haveria feito de vós uma única comunidade. Mas não fez para pôr-vos à prova, com o que vos concedeu. Então emulai-vos pelas boas ações. A Deus será o retorno de todos vós, e ele vos informará daquilo de que discrepáveis. Deixa eu ver, mais um versículo só, tá? E que julgues entre eles conforme o que Deus fez descer, e não siga suas paixões. E precata-te de que eles te desviem de algo do que Allah faz descer para ti. Então, se voltam as costas, saiba que Deus deseja que sejam alcançados por alguns de seus delitos. E, por certo, muitos dos humanos são perversos. Então, é basicamente isso aqui. Eu acho que são versículos-chave para tratar dessa questão. E, voltando para a questão, eu acho que muitas leis que nós temos, elas não seguem os princípios do Islã, então elas acabam contrariando. E elas se encaixam nesses versículos que eu citei aqui. Passa a palavra. Ok. Léo, primeiro, obrigado aí por todas as citações, né? É muito importante a gente estar verificando o que o texto sagrado fala. Eu gostaria, se fosse permitido nesse momento, primeiro a gente abordar questões importantes que a religião e o direito, eles são instituições sociais. Então,
O que acontece? Tanto se a gente pensar na Bíblia ou no Alcorão e pensar no direito, é importante a gente destacar o seguinte: ambos são formadores de opinião, de comportamento, de ações, de atitudes e de pensamentos. Tá certo? Então, cada qual, a sua maneira, vai determinar as coisas. Se não me engano, sua pergunta foi se as leis, né? Como é que era a pergunta mesmo, Léo? As leis seculares Certo. contrariam os mandamentos da religião? É importante dizer o seguinte: algumas leis talvez podem contrariar o que se espera de determinada religião ou do que diz o texto sagrado, no caso das religiões que possuem esses livros considerados sagrados, né? Mas no meu caso aqui, eu diria o seguinte: a Bíblia, ela não vai contemplar toda a complexidade do mundo contemporâneo no que se refere às leis. Então, para a lei, eu lembro que na live com o Gabriel, vocês usaram um termo para uma coisa que é nova, né? Eu esqueci agora o termo de cabeça, mas como vocês nomeiam algo que surge novo. Então, para mim é o seguinte... Bidá. Bidá, muito bem. Eu gostei desse termo, achei essa definição interessante. Então, é assim, eu acho que se a gente for observar, o povo judeu, né, como você citou a Torá e etc., o Velho Testamento em si, principalmente o Pentateuco, vai ter uma vida totalmente regrada pelas leis que Deus determinou a Moisés. Só que acontece o seguinte: as sociedades, elas evoluem, elas se transformam. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Então, os seres humanos precisaram o quê? Criar novas legislações. Então, eu vou dizer o seguinte: existem sim algumas leis que podem estar em confronto ou não estar em conformidade com o que a Bíblia determina, ou deseja, ou acha adequado, ou recomenda. Porém, eu também, por outro lado, eu defendo a questão da vida civil. E eu acho que ela tem que ser separada da vida religiosa. Então, se eu fosse optar por ter que escolher, né, eu diria o seguinte: usemos a Bíblia, ou usemos o Corão como fonte, como inspiração e como orientação para seguir um caminho, mas também precisamos, do outro lado, estabelecer leis que sejam gerais e aplicadas a todos, independente de uma religiosidade. Então, ao mesmo tempo que as leis causam, sim, alguns problemas, né? Inclusive, nós temos aí no Brasil, infelizmente, com esse fundamentalismo religioso que surgiu e com a entrada do bolsonarismo, eu tenho que falar sobre isso, dentro das igrejas, esse pessoal deturpa a lei, deturpa a Bíblia, deturpa tudo. Eles simplesmente tentam encaixar o que pensam sobre a lógica, não só religiosa, mas social, dentro de um quadrado deles. E quando, na verdade, nós temos que usar, antes de qualquer coisa, o bom senso. Bom senso. Então, é assim, eu acredito que há coisas que não estão em conformidade aos textos sagrados, tá? Mas eu diria o seguinte, que a lei secular, ela é importante e ela dá conta de outras coisas que os textos sagrados não previram naquele momento, que faz parte da evolução das sociedades, não a evolução no sentido bom, mas eu falo na questão do andamento histórico em si. Então, eu diria, com muito pesar mesmo, né? Porque às vezes a pessoa vai esperar assim, poxa, eu esperava que você dissesse que a Bíblia ou o Corão é a luz central da justiça. Eu não posso dizer isso, porque a gente há de convir que algumas coisas que acontecem no cotidiano não há recurso, parâmetro de legislação no interior da Bíblia. Então a gente tem que o quê? Criar algo novo. E eu gostei da definição de bidá aí, que eu acho que seria isso. A gente tem que criar as coisas. Mas é claro, existe uma grande diferença entre o que é justo e o que é legal, viu, Léo? Também temos que ficar esperto com isso. Existe uma grande diferença. Eu gostaria, só para terminar, de dizer que o direito e a lei também têm o seu lado ruim. Eu lembro que numa live anterior eu disse que era um defensor do direito e achava ele muito importante. Mas, por outro lado, a lei também é uma expressão de poder, no qual o grupo dominante na sociedade
diz ao grupo dominado o que é certo e o que é errado. Então, também temos esse problema, né? Então, esperemos que as pessoas se idealizem, sim, nos textos do Corão, que eu acabei de ouvir a recitação sua, nos textos bíblicos, mas, por outro lado, que também possamos criar coisas justas, amparadas por ambos, tá bom? Mas, respondendo agora numa palavra só, sim, a lei secular às vezes confronta o texto bíblico, vai contra. Você teve uma fala que você fez aí que me fez refletir, porque é a seguinte, às vezes, um povo, uma etnia, ela pode ter sido inspirada por Deus, tem uma escritura. Por exemplo, é errado matar, é errado vários crimes. Então, as leis acabaram sendo inspiradas até de uma forma natural, pela nossa Constituição, né, como espécie. Se a gente for pensar assim em termos teológicos, né? Por exemplo, eu acredito que muitas coisas que cientistas pensaram ao longo da história foram revelações divinas, né? Porque ninguém controla uma ideia, né? Então, o cara tem uma ideia e fala assim, precisa de uma lei assim. Ele pode estar sendo inspirado por Deus. Então, por não estar numa certa lei, não estar no Alcorão ou na Bíblia, isso não quer dizer que eles não aprovem essa lei, né? Por exemplo, a internet, lei sobre a internet. Não existia a internet naquela época. Porém, os princípios da prática de coisas corretas estão presentes no Alcorão e na Bíblia. Aí você tem que adequar isso, né? Adequar um texto de mais de 1000 anos para o contexto atual, se você quiser realmente não contrariar a religião. Ô, Léo, dentro disso ainda, acho que só para fazer um último arremate aí da minha parte, eu estava pensando aqui, vamos só pensar no caso, de repente, mulheres que estão no seu ciclo menstrual, vai, um exemplo. As leis diziam que essa mulher é impura, que ela não pode estar no convívio social. Então, você veja, isso não quer dizer que o escrito esteja errado, não é isso que eu estou falando. Mas tem coisas que a gente tem que olhar com bom senso. Então, muitas coisas que... existem leis também que já foram ultrapassadas, já caíram em desusos, outras vão sendo criadas, né? Que é o que você falou, a internet e outras coisas. Então, eu acho que uma coisa que o religioso tem que tentar buscar é o equilíbrio. O equilíbrio é um fator preponderante da prática e aplicação da justiça. É preponderante, tá? E outra coisa também, fazer as pessoas entenderem que decisões legais, às vezes, são impopular. As decisões legais, elas não estão para agradar as pessoas. Elas estão para resolver problemas do cotidiano. E também o caso de alguém estar lesado e vice-versa. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, leis novas serão criadas, outras serão extintas, tá? Mas que seja tudo balizado pelo bom senso. Perfeito. Gostaria de ler mais algum texto aqui? Quer dizer, um versículo. Ok. Agora é curto. Aqui é a Surata Al-Baqarah, número 2, né? Versículo 256. Aqui, ó. Não há compulsão na religião. Com efeito, distingue-se a retidão da depravação. 3 pontinhos. Então, aqui, segundo o Alcorão, não deve ter compulsão na religião. A religião não pode ser imposta. Aí você entra na questão da lei, que você citou aí do Estado ter a sua lei e a religião ter suas normas. Só que você vai em alguns países aí, não tem distinção, né? A Sharia é a lei. Se eles seguissem só o Alcorão, estava tranquilo, porque o Alcorão não manda matar homossexual, não manda apedrejar adúltero, não manda várias coisas que eles estão fazendo. Só que, assim, eles estão criando um corpo de legislação que é baseado no sunismo. Então, o sunismo surgiu 200 anos depois do Alcorão, aí depois vieram os intérpretes, aí começaram a criar, como é que fala no Brasil? A jurisprudência. Começaram a criar a jurisprudência islâmica, aí faz de conta que eu sou o Abdul Malik, aí eu sou o
cara lá super conceituado. Aí eu falo lá, tá aqui o dito tal, o Alcorão também, tal, 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 eu crio uma legislação, uma jurisprudência sobre um crime. Aí as pessoas, por eu ser Abdul Malik, o máximo, a Abdul Malik coloca, tá aqui. É igual no Brasil, nós temos juristas aí, né? Ives Grandas, não sei das quantas. Foi É o o Ives problema, Grandas, é o problema da autoridade, né, cara? autoridade. A Aí nossa tá. cultura tem esse negocinho com a autoridade. Não, porque foi o fulano que falou. Não, mas fulano falou besteira. Né? Então, Exatamente. eu Então, acho não, que. Fala. rapidinho, essa questão da não questionar a autoridade, isso aí já é anti-islâmico, porque o único inquestionável no Islã é Deus. Tá vendo? Um vídeo que viralizou, tá passando um Certo. cara assim, todo o máximo, né? Tá andando com túnica, assim, com aquela chapéu, tudo, umas barbonas, assim, aí ele tá passando e esse cara tudo, Só que Caramba. ele era humilde, né? Ele não era Certo. desumilde. Aí chegou num cara e o cara fez assim pra ele, abaixou e cumprimentou. Aí ele, não, 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 só para Deus. Então ali ele corrigiu, às vezes você tá em qualquer religião, você vê uma autoridade e você fala, pô, aquele cara é um ungido do Senhor, sei lá o que, é inquestionável. Meu, só Deus é inquestionável, né? Até segundo a Bíblia, né, chegaram para Jesus e falaram, bom mestre. Aí Jesus falou, não, bom é Deus. Opa, o que é isso? Vem aqui me bajular, Exatamente. entendeu? Exatamente. Então, eu acho, só para a gente, de repente, for avançar aí, eu acredito que existem pessoas sábias, sim, dotadas de grande capacidade espiritual e intelectual, que conseguem mesmo estabelecer lemas, mas eu pedi a fala porque eu queria dizer o seguinte, você falou das normas da religião. Não há problema as religiões terem suas normas, não há problema nenhum. Há problema quando essas normas são antiéticas e ferem o Estado de Direito. Ferem o direito que está estabelecido, o regramento que está estabelecido. E quando não há. Vamos supor, se é uma injustiça, tudo bem, mas se é uma coisa injusta, né? Então, é igual, por exemplo, o Estado não vai interferir lá em determinada prática. Depende. Depende. Você está cometendo crime lá, o Estado não vai interferir? Depende. Então a gente tem que pensar tudo isso com muita cautela. Beleza, só vou comentar aqui alguns. O pessoal mandou alguns recados aqui no chat. Sabrina mandou boa noite. Boa noite, Sabrina, bem-vinda. Obrigado pelo apoio, né? O Manitos na estrada. Ô, Manitos, manda seu nome aí, porque é meio. Chamar você de Manitos é meio estranho ali. Salam aleikum, irmãos. É obrigatório rezar em árabe? No Alcorão, você vê várias pessoas que não eram árabes e oravam para Deus, né? Sabe o que eu Tipo. pensei? Desculpa, sabe o que eu pensei? Pensei na questão da Igreja Católica, quando determinava que a missa teria que ser em latim, né? Estaremos aqui em nome de Padre. Não tem sentido, né? Ô, Manito, no próprio Alcorão fala que Deus que fez todas as línguas, então ele entende todas as línguas e Abraão, outros personagens já faziam suas orações antes do árabe, da língua árabe existir. Então, isso aqui, quem fala isso aí tá viajando, né? Com todo respeito. Eu queria só deixar um recado para o Manitas aí. Fale com Deus, meu irmão, na língua que você quiser. O importante é, fale com Deus. Isso. Aí ele falou assim, sou um muçulmano novo. Você é muçulmano novo ou novo muçulmano? Tem diferença. Boa. Estou estudando e aprendendo os preceitos e pilares da nossa fé, assim como a biografia de nosso Legal. profeta. Cuidado, eu só te aconselho a tomar cuidado com a biografia do profeta, porque o Alcorão, o foco do Islã não é o profeta. O Alcorão, sempre que fala do profeta Muhammad, fala assim, você é só um profeta. Você é só isso, é só um mensageiro. Ele não é uma figura a ser exaltada, né? Então, muita gente na mesquita tem uma certa idolatria com o profeta Muhammad. Tá? Eu sou testemunha disso. Tenho essa dúvida, porque acho muito difícil rezar em árabe, então aqui já... Tá. Prontinho. É o Kevin, Léo. olha, ele falou que o nome dele é Kevin. Kevin, aí, Beleza? Kevin. Abraço, meu amigo. Então, a gente vai voltar Léo. para o tema aqui, senão a gente Tá. vai... Só uma coisa rápida para dizer para o Kevin é o seguinte: claro que é muito bom se ele quiser estudar árabe, aprender a cultura, né?
fazer um quibe cru para a gente comer. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas, né, nós temos liberdade de orarmos na nossa língua. Pode, manda bala aí, Léo, manda bala. Beleza, o papo tá bom. Vamos para a questão aqui 2. É uma questão assim, ó. Um advogado cristão, eu poderia falar muçulmano também, porque tem advogados muçulmanos. Certo. Age contra a sua fé ao não seguir os mandamentos corânicos ou bíblicos? Passo para você primeiro. Ô, Léo, mais uma pergunta muito difícil. Léo, é o seguinte, vamos pensar assim. Se nós estivermos falando de um bom cristão, né? E primeiro que ele, coitado, ele vai viver um conflito imenso, um conflito absurdo, porque se tem uma coisa que mexe com o nosso interior e as pessoas precisam ter ciência disso, é o comportamento religioso. Isso mexe com a gente lá dentro, lá no íntimo. Por isso que nós temos que respeitar as práticas religiosas. Toda e qualquer prática religiosa nós temos que respeitar. Por quê? Porque mexe com as pessoas lá no seu íntimo. Mas eu diria o seguinte, nós vivemos num mundo onde nós temos, como eu disse agora há pouco, o Estado de Direito. E o direito é uma ciência muito importante e também muito complexa. Então, veja, você, de repente, cometeu um delito, né? Porque qual é a figura do advogado? A figura do advogado não é para livrar você da pena somente. A figura do advogado é para que você tenha a pena que é justa. Então, muitas vezes você vai e é implicado com alguns artigos do Código Penal, por exemplo, e quando você vai vendo, não, mas peraí, você não cometeu isso aqui. Não, isso aqui você não cometeu. Então, você imagina só esse indivíduo sem o advogado. Então, ele está totalmente prejudicado. Então, eu diria o seguinte, é complicado eu dizer assim para o cristão, né, ou para o muçulmano, dizer para ele, olha, você não vai defender esse homicida. Só que, imagina que o crime de homicídio já está comprovado. E aí, mas tem aquilo que eu te falei dos outros artigos que foram colocados dentro do delito do cidadão. E aí, o que acontece? A gente vai, infelizmente, vai ter que separar a questão ética religiosa da questão do direito pelo direito. Então, se o indivíduo é advogado, mesmo ele sendo cristão, ele vai ter que defender esse indivíduo. Veja, vou voltar ao início. É terrível. Dói lá na alma isso aí. Quando a gente precisa sustentar um posicionamento que vai contra a nossa fé, às vezes, dói mesmo. Porém, eu gostaria de destacar isso. Eu sou advogado. E aí o fulano cometeu um assassinato. Veja, o assassinato já está lá. Mas existem outras coisas que aí é o profissional, é sua profissão. Você vai ter que ir lá e participar daquilo, não vai ter o que fazer, né? Agora, existe uma diferença entre estar atuando num caso desse complexo, como eu citei aqui, e você concordar com aquilo. Isso não é sinônimo de concordância, né? Mas é sinônimo de respeitar as leis. Então, eu gostaria de nessa reflexão, dizer o seguinte, sim, para um advogado cristão, com certeza ele vai enfrentar muitos dilemas, muitos dissabores, só que o direito, com certeza, não é só para o que ele acha certo ou errado. O direito, como eu já havia dito anteriormente, se refere à nossa defesa. Garantir certas defesas para a gente. E a gente só quer que seja aplicado aquilo que é justo. Nada mais do que foi. Então, eu diria o seguinte, com certeza, é difícil para um religioso trabalhar em algumas áreas, mas eu também não diria para ele não deixar de trabalhar. Até porque ele vai ser a pessoa que também vai ter uma visão diferente e que pode estar, como eu disse, lá no equilíbrio, no bom senso, ele pode também ser usado por Deus naquela situação ali, tá? Então, eu sinto em não agradar as pessoas que nos acompanham, muitas vezes, poxa, mas como assim? Você deveria dizer que não pode. Não, se eu disser isso, eu vou estar indo contra o princípio da garantia da presunção de inocência das pessoas e do direito de todo mundo se defender. Aí, Léo, eu estou indo mais na perspectiva do direito mesmo, mas deixando claro que nos causa incômodo, muitas vezes nos deixa constrangido, mas, como eu disse, injustiças podem ser cometidas.
Então, o advogado, seja ele cristão ou não, ele vai ter que atuar para que a lei e o que é justo seja feito. Beleza? Beleza. O Kevin ele perguntou aqui de novo sobre a oração. Ô, Kevin, para a gente não fugir do tema da live, que hoje o tema é direito e religião, tá? Eu escrevi meu e-mail aqui, aí você pode escrever para mim, a gente conversa com mais calma, tá? Que legal, Léo. Aí eu te mando, inclusive, alguns PDFs que eu tenho aqui. Beleza, Kevin? Então, voltando para essa questão aqui, ó. Eu gostaria de saber o seu posicionamento sobre isso. Aqui, eu perguntei, um advogado cristão age contra a sua fé ao não seguir os mandamentos bíblicos? Agora retorna para o advogado muçulmano. Existem muitos advogados muçulmanos, né? Será que o advogado muçulmano, ele age contra a sua fé? Eu vou apresentar aqui, ó. Compartilhar a tela. Aqui, ó. Cadê? Compartilhar. Todo mundo está vendo aí? Eu estou vendo. Perfeito, ó. Após mortes, Fórum Trabalhista de São Paulo vai ter obra para reforçar segurança. Então é o seguinte, depois das reformas, os caras chamaram de reformas trabalhistas, né? Muitos trabalhadores perderam várias causas, inclusive inverteram, né? Inverteram algumas causas em benefício de algumas empresas. E vira e mexe, algumas pessoas estavam lá no Fórum Trabalhista da Barra Funda se jogando. Teve até um cara que se jogou com o próprio filho de lá. Meu Deus do céu. Então, eu estava pensando nisso. Ó. Imagine que eu sou muçulmano e sou um advogado trabalhista. Ou um juiz nessa situação. Aí chega lá, o cara trabalhou vários anos tal, e dão uma indenização irrisória para ele. Aí eu tenho que seguir a lei, né? É isso, ó. Tá reclamando do quê? Tá na lei. Aí o cara pega, trabalhei 20 e poucos anos lá, vou sair com uma mão na frente, outra atrás, já sou idoso, não vou conseguir emprego. A pessoa sente um lixo, né? Aí o cara vai e se mata. Será que eu não fui conivente com isso? Será que eu não poderia ter feito alguma coisa? Então, eu acho que, do ponto de vista do Islã, a gente recai naqueles primeiros versículos que eu citei, que são do capítulo 5 do Alcorão, do versículo 44 ao 49. Quem não julga conforme o que Deus fez descer, é injusto, é renegador da fé, né? Porque você não está renegando as orientações de Deus. Você está sendo injusto e você está sendo perverso. Tá? E você está ali pensando no seu emprego. Eu sei que é a sinuca de bico, mas você está pensando no seu emprego e está ali. Eu estou fazendo aqui o feijão com arroz, não vou me prejudicar por causa desse cara. Mas será que você está fazendo tudo o que está ao seu alcance mesmo? Será que, como uma autoridade ali, você não teria outros subterfúgios? Então, eu sei que é uma situação limite, né? Mas eu estava pensando nisso. Ô, Léo, desculpa atrapalhar o seu raciocínio. Eu achei bem pertinente isso que você falou. Posso falar só uma coisinha para você citar na sua fala de agora? Eu já ia acabar. Pô, perdão. Mateus era cobrador de impostos. Prossiga, minha querida. Eu só quero dizer o seguinte, existe essa matéria que você exibiu aí, uma coisa terrível, inclusive, se as pessoas não sabem, na reforma trabalhista, havia se criado uma regra onde os trabalhadores não podiam mais mover ações contra os patrões, porque eles podiam, mas na verdade, se perdesse, tinham que pagar os custos do processo. Graças a Deus, houve uma reversão disso no Supremo Tribunal Federal e continua sendo gratuito, né, abrir uma ação contra os patrões, questões trabalhistas, né? Eu diria o seguinte, que em muitas situações também há casos que não dependem só de advogado, né? A gente sabe que existem os códigos, existem o poder institucional, existe o Ministério Público, então vai muito além também de nossas mãos.
Mas eu fiquei com o coração bem pesado após essa sua reflexão, Léo, porque de fato é muito difícil mesmo. Beleza. E o Mateus? Você acha que o Mateus é um exemplo que... Porque ali ele tinha que trabalhar para o Império, né? O Império dominava todo mundo, quem não seguia ia preso, torturado, né? Olha, sobre o caso de Mateus, é importante dizer que, primeiro, que quando ele se encontra com Cristo, né, ele abandona essa prática, esse trabalho de cobrar impostos, porque ele vai seguir, né, o caminho com Cristo, etc. Eu acho que, pensando no caso dele, se a gente for pensar no Estado em si, olha, é pergunta complicada, mas eu acho assim, se formos pensar em que existe a estrutura estatal, né? É claro que no caso dele era muito mal visto, porque a cobrança de impostos ia justamente contra o seu povo, isso já era uma contradição terrível, mas a gente também sabe que o Estado cobra os seus tributos, né? Então, no geral, seria a mesma coisa, eu vou sair e voltar, mas é como seria o caso do policial, como seria o caso do médico, do advogado, é uma linha muito fina, muito tênue, né, que qualquer coisa do nosso pé resvala. Mas eu acredito que no caso do Mateus, por exemplo, ele era cobrador de imposto, ele estava no seu trabalho. Porque se não fosse ele, ia ser outro, tá? Agora, veja, eu não estou falando de ser como fala? Me fugiu agora o nome da cabeça, o Carrasco, por exemplo. Mateus não era um Carrasco. Tem diferença, eu acho, Léo. Sabe? Então, era ruim o trabalho que ele estava exercendo, oprimir o povo judeu naquele contexto. Era terrível, mas era um trabalho, tá? Agora vamos supor, Mateus, você vai ser cobrador de imposto ou um carrasco? Eu acho que um cristão não seria um carrasco, Léo. Aí já era. Aí não tem. Aí, Léo, aí já passou a fronteira. Então eu acho que assim, é possível ser um advogado cristão, é possível ser um médico cristão, um policial cristão, mas tem a fronteira. Quando a fronteira vai ser totalmente ultrapassada, aí é a hora do cristão falar mais alto, do muçulmano falar mais alto, do texto bíblico falar mais alto, do Alcorão falar mais alto, e aí a gente para. Ó, aqui não. Ó, peraí, você esbarrou no limite do que é ético, no limite do que é cristão, no limite que é aceitável. Isso aqui eu não vou fazer. Aí sim. Ó, gostei que essa sua reflexão me levou a essa reflexão agora também. O mínimo, né? Você tem uma fronteira ali, né? Então, dentro daquela fronteira, está aceitável, né? Ó, a Sabrina, ela mandou aqui uma reflexão, né? Uma questão. Acho muito complexo julgar, entre aspas, a postura do advogado no que tange seu fazer diário. Porque se formos levar ao pé da letra, nós, profissionais da educação, também somos injustos. Aprovamos estudantes que não têm condições de serem aprovados. E por que fazemos isso? Infelizmente, existe uma legislação maior que nos faz reféns dessa situação. Realmente, né? Ô, Sabrina! Essa foi boa. Realmente, várias profissões estão aí, ó, nessa situação, né? Você tem que estar se policiando, né? Pô, será que eu estou agindo de acordo com a minha religião? Será que eu não estou? Será que eu estou agradando a Deus? Às vezes até a pessoa não tem religião, né? Será que eu estou agindo de forma de acordo com meus princípios éticos, De morais? forma ética, né, meu? Justa. Então, eu acho assim, cara, toda profissão vai ter problema. Porém, existe o fio da navalha ali, meu. É ali que você vai ter que pegar e falar, ó, meu, eu vou agora me sujar ou eu vou permanecer de acordo com o meu padrão ético aqui estabelecido, não só pela ética religiosa, mas também pela ética racional também. Então, existe esse limite. Então, eu acho que também, eu acho que eu ficaria com o exemplo do Carrasco, tá, Léo? Deixaria pra gente hoje esse exemplo. Porque aí é diferente. Ó, você vai trabalhar matando pessoa. Que o quê? Não. Isso não. Ó, mas você vai defender um assassino. Já tem provas, tal. Beleza. Mas tem 10 outros artigos que ele não cometeu. É aqui que você vai tirar, porque é uma questão só de legalidade. Beleza? Perfeito.
Aí, mais uma questãozinha, né? O direito, por exemplo, a matemática. A matemática é a mesma matemática do Brasil, é a matemática no mundo todo. O teorema de Pitágoras, vai mudar só o idioma ali. Os teoremas, as teorias, né? Pode haver mudança em um algoritmo ou outro. Só que a matemática é a mesma. Agora, o direito, por não ser uma ciência exata, vai ter um direito no Brasil, um direito nos Estados Unidos, um direito na Espanha, em vários países. E tem o internacional também, viu? E direito internacional. Então, por não ser uma ciência exata, eles vão... Não... Pode ser que aqui no Brasil uma pena X, lá em outro país ela seja vista de forma muito diferente. Né? Com certeza. Então, podemos ir para a próxima questão? Vambora. A Constituição, inclusive isso aqui, eu levantei essa questão aqui, cara, reparando aí nas últimas eleições, né, coisas que começaram a viralizar, certos discursos, ó. A Constituição está afastada de Deus? Quer começar nessa? Não, cara, o início da Constituição fala assim, todo o poder emana do povo, né? Certo. Só que eu gostaria de compartilhar de novo uma imagem aqui, vai. Deixa eu colocar aqui uma imagem aqui. Essa aqui. Essa imagem aqui eu acho que é bem interessante, né? Certo. Porque aí entra a questão do Estado laico. Você fala que tudo provém do povo. A religião predominante do povo brasileiro era o catolicismo, agora está dividido, né? Catolicismo e protestantismo. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Aí você pega e fala, provém do povo. Se o povo tem uma religião, então, logicamente, que a Constituição deveria ter elementos da crença, né? Das crenças, das escrituras. Certo. A Constituição fala, você tem liberdade religiosa, né? Claro, o artigo 5º da Constituição. Artigo 5º. No Alcorão, conforme eu já li aqui no capítulo 2, versículo 256. Certo. É isso, 256. Fala que no Islã não é permitido ter imposição também. Então, você tem a liberdade de ser cristão, judeu, não ter religião. Então, agora, será que a Constituição está afastada de Deus? Eu acho assim, que às vezes a gente idolatra uma construção humana. E a Constituição é uma construção humana, delimitada a um contexto histórico e tudo mais. A gente fala, isso é inconstitucional. Aí o ar é negativo. O ar dessa frase é negativo. Isso é inconstitucional. É negativo. Mas será que sempre que eu digo, isso é constitucional, será que isso é positivo? Né? Por exemplo, as emendas impositivas lá, que nós estamos vendo aí a falta de transparência lá do Arthur Lira, um monte de coisa. Como é que chama isso aí mesmo? É as emendas PIX, né, que os caras chamaram, emenda PIX. É o Bolsolão, né? Isso! Beleza. Deve estar lá na lei, em algum canto lá. Então é constitucional, é legal. Então, desde que a Constituição ela promova injustiça, conforme a gente está vendo no Brasil, concentração de renda, que é o caso de não taxação de bilionários, o cara que tem iate não paga imposto, helicóptero não paga imposto, aí você tem um Corcel 1958, né? Da hora, hein? Você aqui em São Paulo é 20 anos. 20 anos, enquanto o carro for menos que 20 anos, você paga imposto, né? Então, é uma coisa muito injusta. A Constituição, ela tem muitas injustiças. Então, por ela ter injustiças, eu acredito que ela esteja cada vez mais sendo escrita ali pela classe dominante, que está usando aí muitas vezes a religião, né? Isso aqui é... Até no impeachment, o golpe, né, da Dilma. Por Deus, por minha família, eu voto sim. Então está tendo uma grande gororoba aí. As pessoas estão usando, estão manipulando,
estão escrevendo, colocando ali emendas constitucionais, sempre para ferrar os mais humildes, né? Então, eu acho que a resposta para essa questão assim, ó, a Constituição está afastada de Deus, eu acho que a resposta é ela está se afastando. Ela ainda tem, ela garante muita coisa para a gente, só que ela está cada vez mais se afastando. Ô, Léo, é engraçado, porque eu pensando sobre essa questão, eu primeiro coloquei não. Eu falei não. Só que assim, primeiro a questão do povo, Léo, a gente tem que entender, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, o processo histórico em que as constituições são forjadas, né? Então, nós vemos, né, que nós vemos um contexto europeu do século XVII, XVIII, né? Finalzinho do 16, mas com intensidade 17, 18, onde nós tínhamos os reis absolutistas, etc., né? E que aí os caras criam a teoria do direito divino dos reis, aquela coisa toda. E aí, inclusive, isso gerou muitas piadas, né? Porque eram reis tão incompetentes que como é que eles representavam Deus aqui na Terra, né? Então, era uma coisa assim muito estranha. Mas o fato é que a questão de todo o poder emana do povo, ele vem dessa época das lutas, né? Até se construir um conjunto mesmo de leis onde limitasse o poder dos governantes. Então, eu diria o seguinte, é claro que o princípio constitucional e todo o arcabouço jurídico do nosso país estaria muito melhor se tivesse amparado por parâmetros bíblicos, com certeza, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, não haveria pobre, não haveria injustiça, não haveria nenhum tipo de desigualdade, nenhum tipo de acepção de pessoas, nada disso. Porém, mas eu insisto em dizer, se está ruim com a Constituição, pior sem ela. Sem Constituição é barbárie, infelizmente. Né? Nós vemos que... Pode falar. O Vander, vou ler aqui na ordem, tá? Rapidinho, senão... Vai lá. Ó, a Sabrina falou, só lembrando que o advogado não defende o assassino, ele defende o ser humano. Aquele raciocínio anterior que a gente está falando, né? É verdade, ele não está defendendo o assassino porque a gente só pressupondo a inocência do cara, né? Está defendendo o ser humano, né? E o direito, né? São os direitos, aquilo que eu expliquei. Existem uma quantidade de artigos, às vezes, que o cara foi submetido ali na prisão dele, que quando vai ver não se sustenta. Então precisa de um profissional para cuidar disso. Ó, o Vander, ele falou aqui, ó. É lícito um advogado cristão defender um cliente com preceitos islâmicos ou qualquer outra religião distantes dos fundamentos do cristianismo ou do Pentateuco? O Vander, a gente estava discutindo isso aqui, viu, Vander? Aqui, a minha visão aqui, de acordo com o Islã fala que quem não julga conforme que Deus revelou, ou seja... Léo, sua internet travou? Voltou. Travou você, né? Acho que foi eu aqui, mas voltei. Foi que aqui não parou o cronômetro. Beleza. Voltamos. Então. Você falou assim, ó, você parou exatamente falando, Vander, a gente estava conversando sobre isso. Isso, a gente já conversou sobre isso, Vander, e assim, o Islã, de acordo com o Corão, quem não segue as leis que Deus prescreveu, está sendo injusto. E nós ficamos numa sinuca de bico, né? Léo, essa questão dele, pode falar. Mas é importante que, eu não sei se ele está acompanhando desde o começo, mas nós já abordamos aqui o fato de que, não, o advogado não tem essa se é cristão, se é muçulmano, se não é. O advogado vai trabalhar para defender, certo? Os direitos daquele cidadão, seja ele o que for. E, inclusive, nós explicamos anteriormente que, muitas vezes, eu dei um exemplo de um assassinato, que quando o indivíduo vai lá e aí o advogado vai ler o processo lá, vai ver todo o inquérito, e aí tem lá um monte de artigo que foi aplicado sobre a pessoa que está sendo processada, e aquilo ali não condiz com a realidade. Então,
o advogado cristão, por exemplo, que ele tivesse um conflito, mas ele cometeu um assassinato. Mas ele não está lá para atenuar a questão do assassinato, ou ele não ser condenado ao assassinato. É pelas outras coisas, outros direitos que estão sendo feridos. Beleza? Essa questão do Wander aqui me fez pensar numa situação. Ó, imagine que... Não, quer dizer, a Constituição fala. E eu tenho a liberdade de escolher minha religião. Ok. Claro, artigo 5º da Constituição Federal. Só que minha religião fala para eu julgar conforme o que Deus revelou. Certo. Então, ainda já estamos numa contradição, né? Porque imagine que eu esteja lá respondendo um processo, aí o cara vem lá, tá aqui, ela está aqui, pá. Fala, não, mas a Constituição fala que isso aí não vale, eu tenho que seguir minha religião, você tem que me julgar conforme minha religião. Porque minha religião, ela abarca uma Constituição própria. Isso aí não é uma contradição da Constituição? Porque se ela fala, você pode escolher sua religião, minha religião já fala, a lei que você tem que seguir é essa. Entendeu a situação? Eu entendi o que você está falando, mas lembre-se que a nossa Constituição ela pode ser criticada em vários aspectos, só que ela é bem evoluída. O problema é o seguinte, é que as ideias elas demoram para chegar no chão do dia a dia. Então, o que acontece? É igual sobre a questão de moradia, de saúde. A nossa Constituição ela abarca muitas coisas. E aí, o que vai acontecer? Novamente voltando ao direito. Eu fico pensando nos casos do SUS que são judicializados. Desculpa sair um pouco, mas é sobre isso. Então, o que acontece? Quando a Constituição não está sendo cumprida, o Estado é processado também, Léo. O Estado é processado. Então, o que acontece é o seguinte, é a complexidade do mundo social também. Nós temos que entender isso. O problema é que as pessoas mais pobres não têm acesso à justiça. Porque se elas tivessem acesso à justiça, a Constituição seria muito mais efetiva no cotidiano das pessoas do que é hoje. Né? Então, nós temos que entender isso também. A Constituição, ela está lá com seus ideais. E quando ela não é cumprida, nós podemos processar. E tem pessoas que processam o Estado. Só que o que a gente vê mais comum é o quê? É a questão de saúde, por exemplo. Né? Então, enfim, é isso aí. Beleza, eu vou ler mais alguns comentários aqui. O Wander, ele é formado em Direito, né? Ele fez uma observação aqui, ó. Léo, as leis do direito positivo são temporais e espaciais. Infelizmente, sobrepõe o direito natural. Leituras da Sabrina. É importante ressaltar desculpa, o processo histórico ao longo da elaboração da Constituição. No caso da brasileira, a primeira foi no período do Império, 1824. E aí, não havia separação, por exemplo, entre Estado e Igreja nesse contexto. E a última, em 88. A nossa sociedade também passou por transformações de lá para cá. E as leis precisam acompanhar essas transformações. Verdade. Com certeza. O Wander mandou uma pergunta, um comentário para você. Cleiton, Deus consentiu os senhores donos dos escravos? Tinham total poder sobre estes, inclusive sobre suas vidas. Deus sempre aceitou os pobres serviçais. Aqui é um comentário crítico a respeito do Antigo Testamento, né? Acho que até alguma parte lá de Paulo também, né? Você quer comentar alguma coisa? Eu vou Wander, eu mandei aqui o link, se você quiser entrar, Wander. Beleza? Comentei rápido, só um detalhe aí, Léo. Nós já tínhamos conversado sobre isso. Wander, a primeira coisa que, quando nós vamos olhar para os textos bíblicos, é a forma que nós encaramos como eles foram produzidos e escritos. Por exemplo, eu converso muito com o Léo e eu já percebi para ele que ele encara o Alcorão como um ditado. Deus ditou algo ao profeta e o profeta registrou. Estou errado, Léo? É isso mesmo. É uma certo, revelação. Então, perfeito. No meu caso, Wander, eu não acredito no ditado. Eu acredito na inspiração. E a inspiração, a primeira coisa, se nós formos falar teologicamente... Só uma correção. Você falou Deus, né? Na verdade, foi Gabriel.
Ah, legal, obrigado. Mas é enviado de Deus também, né? Então, tá tudo em casa. É, Então, Wander, eu diria o seguinte: existe a questão do ditado bíblico, existe a questão da inspiração, existem várias formas de encarar o texto. Então, você tem que primeiro ver que a Bíblia é um produto humano. A Bíblia foi escrita por seres humanos, vivendo numa determinada época, num determinado momento. A escravidão, infelizmente, era uma instituição no mundo antigo. Não temos para onde correr. A escravidão não era exclusiva do povo judeu, do povo egípcio, do povo grego, do povo romano. Em toda a antiguidade, a escravidão era muito comum. Inclusive, se vocês quiserem, deem uma olhada no Perry Anderson. Ele tem um livro, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, e lá ele tem um capítulo todo para falar sobre o modo de produção escravista. Tá? Então, era um modo de produção, era uma forma de conduzir a economia no mundo antigo. Então, veja, apesar do texto ser inspirado, ele vai relatar questões da época, que seriam legislações da época também. Então, o que acontece? Essa questão da escravidão, né, na antiguidade, por exemplo, nos tempos bíblicos, a gente costuma, geralmente, sempre em tudo, culpabilizar Deus. Deus tem culpa de tudo, né? Aí, é que você, não sei se você assistiu a live anterior, que eu fiz com o Léo, mas aí parece que Deus não tem que o ser humano não tem culpa de nada, coitadinho. O ser humano é um inocente, ele não faz nada, ele é sempre correto, aí fica colocando tudo na conta de Deus. Então, a escravidão, nos tempos bíblicos ou na antiguidade, é um produto humano. Foram os seres humanos que fizeram isso. Isso não tem nada a ver com Deus. Tá? E depois a escravidão, graças a Deus, acabou por luta e também por intervenção humana. Tá certo? Então, eu diria o seguinte: quando nós olharmos esses textos, a gente tem que pensar como eles foram produzidos, de que forma eles foram produzidos, quem produziu, em que época, para quem. Quando a gente faz isso, a gente vai entender que muito do que está na Bíblia são textos históricos também, que retratam o cotidiano daquelas sociedades. Então, infelizmente, em algum outro ponto em que esteja referendando essa prática, que inclusive a gente abomina e rechaça, mas é uma prática do mundo antigo. Então, se eu quiser olhar para o mundo antigo com os olhos de agora, eu não vou cometer um acerto histórico, né? Eu vou estar cometendo um erro de anacronismo. Então, eu diria o seguinte: primeiro, nós já saímos do tema aqui da nossa live, mas a gente pode voltar a discutir isso entendendo o contexto da época. Sem o contexto da época, não adianta a gente, por uma questão moral contemporânea, dizer, olha, mas Deus aprovava. Deus não aprovava nada, meu. Saíram construções humanas, das sociedades dessa época. Terminei. Beleza. Eu vou nessa mesma linha de raciocínio, porque, segundo o Islã, Deus realmente revelou a Torá, o Evangelho, no singular, só que o ser humano sabe como é que é, né? Por exemplo, Moisés, ele subiu, pegou as tábuas. Quando ele voltou, o pessoal já estava adorando um bezerro. Oh, E aí meu ele Deus. voltou, aí ele destruiu, né? Aí ele voltou, subiu de novo, voltou. Então, o que Deus revelou diretamente foram as pedras. Aqui, muita coisa que foi escrita depois ali é dedo de corrupto, pilantra tem toda a etnia, né? Então, ali Com os certeza. corruptos hebreus, né? Eles acabaram colocando várias coisas ali, né? Ô, Na Léo, minha opinião. quero agradecer a participação do Wander. Se tiver curiosidade também, tem um teólogo brasileiro, chama Júlio de Andrade Ferreira. Ele tem um livro que chama Antologia Teológica. E ele vai explicando, se não me engano, 5 formas de encarar como a escritura foi produzida, né? Eu estou mais inclinado para a inspiração, tá bom? E como tem a inspiração, o fator humano acaba entrando no texto, beleza? Infelizmente, é que dá dor, Léo, de falar um pouco e isso causar um certo Mas desconhecimento. aí não tem inspirar é uma coisa. Por exemplo, eu posso vir aqui, estou inspirado hoje. Claro. Estou inspirado por Deus. Claro, Deus inspira tudo. Agora, uma revelação, cara. Revelação é outra coisa que a gente não consegue nem imaginar como que seja. Léo, precisamos fazer uma live só sobre isso, que o tema Beleza. é delicado. Tá, então vamos. Questão 4, né? Questão 4. A constituição do crente é a Bíblia? Não. Não.
São coisas diferentes, pô. Então, você imagina só, eu fico, não, pelo amor de Deus, com muito respeito, e quem tem acompanhado aqui as minhas falas, sabe que eu tento ser o máximo, é que eu sou espontâneo também, mas quero ser o máximo respeitoso. Você imagina só um fundamentalista aplicando as leis dos escritos bíblicos. Teve um repórter que fez isso. Tem um repórter, acho que é Nova York, faz uns anos já isso. Ele chegou e falou assim, esse ano eu vou viver conforme o Antigo Testamento. Meu Deus! Aí ele descobriu que um amigo dele era adúltero. Ele pegava e metia a pedra no cara. Pelo amor de Deus, é real isso? Só que para não ser preso, ele pegava umas pedrinhas pequenas, entendeu? Mas é real? É real. É real? Aí ele chegava no emprego dele lá, aí acabou de levantar uma mulher de um banco. Aí ele falava assim, você está nos seus dias? Porque segundo o Antigo Testamento não pode, né? Sentar, não pode encostar, que é impura. Então, realmente, imagine só quanto fundamentalismo a gente teria, hein? Ô, Léo, esse rapaz, me recorde, eu já sei, mas eu quero ouvir de novo. Qual é a nacionalidade desse rapaz? Ele é americano. Meu irmão, tudo quanto é porcaria, tá? Tudo quanto é charopada. Não, tudo que é para se aparecer, né? Ganhar dinheiro. Vem desse lugar. Pelo amor de Deus, meu. Que é isso, cara? Ô, Léo, então eu diria o seguinte: não. A Bíblia não é a construção do crente, tá? Ela é muito importante, sim, assim como o Corão, muito importante. Tem muitos ensinamentos, pode nos trazer equilíbrio, mas a Constituição é um ordenamento civil. Então, não tem como. A gente precisa da Constituição, precisa dos códigos legais, seja o civil, seja o de processo penal, né? Seja o código... Não interessa qual é. Nós precisamos da lei secular laica, tá? Então, veja só. É o que eu fico dizendo. Você imagina só, um cara pega as interpretações bíblicas, aí é o que você falou, daqui a pouco a mulher está lá no seu ciclo natural, menstrual, e aí ela fica apartada. Não dá, né? Não dá. Vai predejar as pessoas. Não dá, não condiz. Tá? Então, respondendo de forma bem sintética, não. A gente precisa da Constituição Federal. As nações precisam das suas constituições, porque são as constituições que limitam, primeiro, o abuso de poder. Então, a Constituição estabelecida democraticamente, com uma Assembleia Constituinte, onde há votações, há todo esse processo, né? É claro que, com certeza, grupos mais poderosos, Léo, conseguem inserir coisas que defendem mais eles. É uma questão do jogo político mesmo, infelizmente, do jogo de poder. Mas a gente tem que observar isso, que se não fosse a Constituição, estaríamos muito pior. Olha o que o pessoal no Brasil queria uma ditadura com fulano. Ditadura. Meu, pelo amor de Deus, cara. Qualquer pessoa em sã consciência vai refutar isso. A Constituição determina 3 poderes. Certo? Com poderes equivalentes. Às vezes um outro sai mais, o outro menos. Mas o fato é, um está fiscalizando o outro. É igual agora. O judiciário está tendo um protagonismo. E aí, esse pessoal que parece que tem a cuca vazia, não sei, eles são meio estranhos. Eles ficam, porque tem uma ditadura. Mano, os caras saem do país para falar mal do país, volta para cá, estão de boa, estão comendo churrasco agora se marcar, estão em algum barco aproveitando a vida, e aqui tem ditadura. É coisa de gente que tem um parafuso solto, cara. Pelo amor de Deus. Então, eu diria que não. Léo, aí eu devolvo para você. O Alcorão, meu irmão, ele é a constituição do muçulmano? Agora pegou, hein? Agora pegou. Então não tem como fugir, cara. Essa aí, o Alcorão era a lei, a escritura do muçulmano. Então, a constituição primordial de todo muçulmano é o Alcorão. Ele vai seguir. Por exemplo, eu sigo a Constituição aqui no Brasil, sou muçulmano. Só que eu sigo aquilo que não contraria os mandamentos de Deus. Por exemplo, se na Constituição chegar lá e falar assim, você tem que se apresentar hoje para uma guerra
contra os venezuelanos, né? Será que eu vou me apresentar? Ô, Minha Léo, eu vou tendência pra cadeia. atual... Hã? Eu vou pra cadeia. Então, nesse caso, vamos seguir a nossa crença, sempre quando a gente vê que aquilo que a gente falou anteriormente, né? Se ela está andando ali dentro de um limite paralelo, beleza, vamos seguir a Constituição. Agora, se ela vai para coisas muito absurdas, tipo, ela começar a falar que, igual a Sabrina falou aqui, ó, se a Bíblia fosse usada como Constituição, entre aspas, coitada de nós mulheres. Se ela, de repente ela fala assim, a mulher tem que ficar em casa. Pô, o Alcorão fala que não, a mulher pode fazer o que quiser. Agora, sabe o que é engraçado? É. Na Grécia Antiga, a mulher também tinha que ficar em casa. Por que as pessoas também têm esse fetiche de ficar criticando os textos bíblicos ou corânicos? Mas os gregos não eram tão, os pais da democracia tão evoluídos? Eles usavam até capacete de melancia e eram tão evoluídos. É que isso não tem a ver com religião, meu amigo. Isso tem a ver com humanidade, com desenvolvimento das sociedades. Entendeu? Então você vê que coisa, que pino frouxo, né? As pessoas só ficam falando, não, porque é o cristão, não, porque é o muçulmano. Meu irmão, isso tá aí na sociedade, tá no mundo. Desculpa, eu te interrompi. Que isso. Então, resumindo, é isso. O Wander escreveu mais coisas aqui. Sendo o texto meramente inspiração, entre aspas, qual é o balizador para o que é de Deus ou mera conveniência de poder? Então, realmente, aí você tem que... Acho que entra naquela questão, né, o Cleiton, de a gente ver se um texto é apócrifo, se não é. É uma questão que eu acho que daria tema para uma live. O Wander é igual o Léo, né? Faz aquelas perguntinhas que deixa a gente todo... E agora? Mas é o seguinte, Wander, eu com certeza gostaria de fazer uma live, se nós pudéssemos no futuro, para voltarmos nesse tema, porque com certeza podem haver situações em que o texto é usado para manipular contextos favoráveis a quem está no poder. Não é o texto em si, mas é a interpretação do texto, tá? Porque é o que o Léo está falando. Tem muitos casos que a gente tem que entender toda a origem, todo o porquê daquele texto. Mas é claro, infelizmente, eu acredito que tanto no Alcorão quanto na Bíblia, há, sim, elementos para os famosos charlatões da fé que eles possam ludibriar as pessoas, tá? Ô, Léo, o engraçado não é saindo da pergunta do Wander, mas eu percebi que o texto da Sabrina jogou a gente na última parte da nossa live, viu, meu? Até você jogou. Quando você disse, eu vou desrespeitar a lei? Depende. Ó, só para não deixar em branco aqui, ó, passar batido, só vou ler mais 2 comentários do Wander e outro da Sabrina. Okay. O da Sabrina é mais tranquilo. Ó, Perry Anderson é clássico. Parabéns para a indicação de leitura, professor Cleiton. O Wander falou, Cleiton e Léo, assim que der, participarei da live. Era hoje, hein, cara? Hoje que você devia participar, que é a sua área de formação, mas beleza. Cleiton, meu comentário diz respeito à sua fala. Abre aspas. Se a Constituição fosse baseada na Bíblia, não teria pobreza, fecha aspas. E assim teria porque... E sim, teria, porque a Bíblia sempre aceitou a escravidão e pobreza. Aí a gente vai sair do tema, né? Deixa isso aí, eu acho que isso... Vamos sair, mas é a questão da entender a influência do período. É um período onde... As classes dominantes também, né, cara? Porque eu acho muito estranho. A estrutura mental... Acontece o seguinte, ó, eu vou citar mais um historiador aqui, que é o Lucien Febvre, tá? Ele trabalhava com uma ideia que eu não gosto muito, que é a ideia da questão das mentalidades, né? De qual é a estrutura, como aquele período histórico possibilita você pensar sobre ele, escrever sobre ele. É o famoso, você é filho do seu tempo. Você é filho do seu tempo. Então, eu diria o seguinte, você nunca vai ver, na verdade, em todo... Primeira coisa, a Bíblia não é um livro só. Se você quer entender a Bíblia, você tem que pegar ela todinha. Todinha.
Inclusive, a questão 5, Léo, você vai ver que as leituras sobre Paulo elas estão equivocadas. Mas, pegando a Bíblia todinha, na Bíblia todinha, a viúva, o órfão, o pobre, não é tratado de forma ruim e nem desrespeitosa. Aliás, há muita consideração e há sempre muito ordenamento para que se cuide desses grupos vulneráveis. Mas a gente volta. Perfeito. Mais um comentário da Sabrina. Léo, a democracia grega é diferente do que entendemos como democracia hoje. Em relação à liberdade feminina, havia diferença entre as polis gregas, Atenas, Esparta, por exemplo. Tinham os patrícios, né? E os pobres, né? Faz tempo que eu estudei isso. No caso dos patrícios e plebeus, aí é no contexto romano, tá? Mas sobre a democracia grega, ela era avançada para a época, mas se for pensar com os termos, com o olhar de hoje, ela era bem limitada. Era uma pequena porção da população que participava, e é o que... Obrigado aí, Sabina, por acrescentar aí com a gente. E é o que a gente já disse aqui, que você tinha democracia, era avançada, mas as mulheres também não tinham direito lá. Então, não é só uma questão bíblica, é uma questão do mundo antigo. Quer ir para a última, Léo? Vamos lá. Quinta questão. O STF deve ser seguido? Todas as autoridades são aprovadas por Deus? Quer começar? Primeira coisa que o STF não é uma entidade religiosa para ser seguida, né? Então... Boa, essa foi boa. O STF é uma instituição, é um poder da República que foi colocado lá, inclusive tem todo um ordenamento, tem toda uma estrutura para uma pessoa chegar até lá. Então, e outra coisa, as pessoas do STF não são infalíveis, tá certo? Porém, graças a Deus, contribuíram muito aí no contexto atual do país e tem deixado muita gente nervosa e com medo aí, viu? Agora, é o seguinte, qual era a outra parte da pergunta mesmo, Léo? A outra é, todas as autoridades são aprovadas por Deus? Não. Quer dizer que um cara que quer subverter a Constituição, implantar a ditadura, fazer uma série de maldades, silenciar as pessoas, ter um governo injusto, Deus escolheu esse cara não, meu. Entendeu? Ele não foi escolhido por Deus. O que acontece é o seguinte, as pessoas pegam lá, Romanos 3, do 1 ao 7, onde Paulo está falando sobre as autoridades, e também 1 Pedro, capítulo 2, de 13 ao 24, e eles não entendem. Primeira coisa é o seguinte, se toda autoridade tivesse certa e nós não pudéssemos questioná-la, o que nós iríamos de Esther, que entrou na presença do rei, sem ser autorizada, para tentar reverter um problema que seu povo estava acontecendo lá com eles. E Moisés, que foi lá falar com o faraó para levar o povo embora. Ele simplesmente dizia, não, faraó, você está certo, sua autoridade é divina, Deus permitiu que você estivesse aí, vamos ficar assim mesmo. Não. Agora, eu citei 2 exemplos bíblicos, mas também vou supor, tem um cara na Inglaterra, que é o William Wilberforce, ele lutou muito para o fim da escravidão, para os direitos sociais, certo? O Martin Luther King nos Estados Unidos, pelos direitos civis nos Estados Unidos. O Dietrich Bonhoeffer, na Alemanha, contra o nazismo. Então, diremos o quê? Então, essas pessoas estão erradas. O que acontece é o seguinte, Léo. Eu fui dar uma pesquisada, e uma pena que eu não sabia que nós faríamos a live hoje ou não estava certeza. E você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego, né? E no grego koiné. E acontece o seguinte, provavelmente a palavra que Paulo usou, onde ele submeteu as autoridades, ele estava querendo dizer que as autoridades organizam a sociedade. Porque se a gente for ver nos versículos seguintes, ele fala que quem tem que ter medo das autoridades é quem apronta. Quem vive uma vida justa e honesta não precisa ter medo da autoridade. Tá? Então, provavelmente, ele estivesse dizendo, olha, submeta-se à organização, respeite a organização. Olha, quer queira ou quer não, por bem ou por mal, a autoridade ela organiza a sociedade. Beleza? Se não fosse assim, a gente vai ver o quê? Ele apela à cidadania romana dele. Tá certo? Ele vai para lá, passa anos sendo julgado.
Então, o fato é, não, autoridades injustas, nós temos exemplos históricos e exemplos bíblicos, que as autoridades injustas, elas são, sim, questionadas. E não devemos nos calar diante da injustiça e de leis que possam trazer prejuízo para a sociedade, sejam elas quais for. Mas tudo isso vai partir de qual ponto? Aí sim, nós vamos vir para o ponto bíblico. Há vários exemplos na Bíblia de pessoas que não se submeteram a autoridades injustas. Tá certo? Inclusive, quando a própria Constituição Federal diz que o soberano é o povo, quer dizer o quê? Que nenhum governante está acima do povo. Quem determina as coisas é o povo. Então, veja, toda autoridade que confronta a Constituição, confronta o que é justo, confronta o que é ético, confronta o que é aceitável, ela deve ser repudiada. Beleza? Então é engraçado, né? Ah, respeita as autoridades. Aí os caras não respeitam ninguém do STF, não respeitam a Constituição, não respeitam nada. Mas aí fala, eu sou cristão. Uhum. Então eu acho que é isso, Léo. Brilhante resposta. Obrigado, meu amigo. No Alcorão também você vê essa história que você mencionou de Moisés, de Abraão, né? Eles se confrontaram com autoridades que eram injustas. E eles não acataram as determinações deles. E tiveram problemas por causa disso, né? Mas depois Deus acabou livrando eles. Só um versículo aqui que eu vou ler aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Capítulo 4, versículo 59. Ó vós que credes, obedeçam a Deus, obedeçam o mensageiro e as autoridades dentre vós. Então tá aqui, no Alcorão fala que a gente tem que obedecer, ó, mas ele tem uma cadeia, né? Primeiramente Deus, segundo o mensageiro e as autoridades, né? Então, se essas autoridades não estiverem, quer dizer, elas estiverem deliberadamente contrariando algum princípio fundamental dos direitos humanos, né? Aí a gente realmente tem que fazer uma revolta e lá na frente, lá no 8 de janeiro, brincadeira, hein, ó, o STF vai vir atrás de mim aqui. Ó. Os caras vão aparecer, hein? Mas, realmente, esse povo aí, eles estavam reclamando, ninguém sabe do que, até agora, né? Quando o Lula ganhou usando as urnas, aí teve golpe, né? Agora, quando o Bolsonaro ganhou usando as urnas, não teve golpe. Quer dizer, foi normal. É um pessoalzinho complicado. Ô Léo, diga, querido. Só gostaria de enfatizar uma coisa sobre isso, para dizer o seguinte, a nossa ética, tá? Ela, em termos religiosos, ela deve ser ditada diretamente por Deus, meu. Então, é muito engraçado que, aí entra no que o Vander falou, os poderosos, eles usam esse texto bíblico de Romanos 3, do 1 ao 7, para manter o povo no seu lugar. Para tentar fazer com que as tensões fiquem represadas. Quando, na verdade, é o contrário. É o contrário. Deus nos quer agindo na sociedade, colocando os nossos talentos para todos, para servir ao próximo, mas principalmente condenar e repudiar qualquer forma de injustiça. Então, não existe autoridade suprema que vai poder ser injusta, ser homicida, ser violenta, e vai ficar por isso mesmo. Não, nós vamos se insurgir, tá certo? Só que assim, Léo, quando você for se insurgir, eu sou medroso, tá? Eu cozinho pra galera. Você vai na linha de frente lá, mano. Ah, não, mano. Não tenho coragem, velho. Você vai lá quebrar o relógio de 500 anos lá. Você é louco. Pô, acho que convergimos aí, hein? Convergimos aí na questão 5, hein? Sim. Ó, outra coisa que eu pensei aqui é a seguinte, ó. Toda autoridade vem de Deus. Todo poder, né? Certo. Vem de Deus. Então, se eu sou, por exemplo, um faraó,
E aquele poder, todo aquele povo, aquela nação foi constituída pelo poder de Deus, né? Certo. Agora eu vou renegar isso, eu vou ter problema, né? Isso em termos teológicos, lógico. Então é isso. Mais alguma questão, algum apontamento? Não, cara, acho que o saldo é muito bom, né? A gente conseguiu elucidar várias coisas aqui, ter alguns entendimentos. Graças a Deus, a participação aí da Sabrina, do Vander, do nosso colega Kevin, né, nosso irmão, nos traz aqui algumas reflexões, algumas coisas para a gente pensar e discutir também mais para frente. Mas, no geral, eu acredito que foi muito bom fazermos essa discussão, né, e mostrarmos que as leis são importantes, a Constituição é importante, mas, é claro, os escritos também são muito importantes na construção de uma sociedade melhor, mais ética e equilibrada. Não é eu sou o melhor e você é o pior. Eu sou o pior e você é o melhor. Não, é o equilíbrio para que o convívio social seja o mais perto possível do ideal, porque ideal nunca vai ser, mas podemos chegar perto. Eu acho que... Perfeito. Maravilha. Mais 2 comentários aqui. A Sabrina falou o seguinte: se o STF ou toda autoridade atual for aprovada por Deus, então estamos vivendo no período absolutista. Misericórdia de nós. Pelo amor de Deus. Quer coisa atrasada, cara? Puta, eu vou ser malhado agora. É pensar em monarquia. Jesus, Deus nos livre disso. Deus nos livre. Deus nos livre disso aí, meu Deus. Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa atrasada, é monarquia, cara. Pelo amor de Deus. O Wander aqui falou: Léo, há islâmicos vivendo em diversas culturas. E, claro, culturas diversas do que orientam ao Alcorão. A quais autoridades se refere o texto do Alcorão? Então, o Alcorão, ele fala aqui, as autoridades dentre vós. Esse dentre vós, ele pode ser interpretado dentre vós muçulmanos, né? Então, aí eu vou ficar te devendo a resposta, viu, Wander? Eu teria que fazer uma exegese mais profunda desse capítulo aqui, do Alcorão. Vou até anotar aqui, que é uma pergunta muito boa. Mas, por exemplo, eu estou estudando agora a questão do zakat. E, normalmente, ele é interpretado como uma contribuição religiosa, né, de 2,5%. Só que no Alcorão eu vejo ele como uma ordem de se pagar impostos. E os impostos, quem cobra normalmente é o Estado imposto ali, né, o Estado vigente na pátria que você está. Beleza? Então é isso, gente. Eu já vou fazer minhas considerações finais, e o Wander, eu gosto das perguntas do Wander, por isso que eu converso bastante com ele. Beleza? Agradeço a participação de todos. A live já está com 1h22. E é isso, fiquem com Deus, até a próxima. Salam. Léo, muito obrigado por tudo, obrigado a todos que nos acompanharam. E o tempo está muito, assim, já avançado, mas essa pergunta do Wander, nós vamos voltar nessa última aí, tá? A gente pode voltar nela na questão das formas de como os textos bíblicos, de corânico e etc., são pensados pelas pessoas que estudam e os leem mais de forma científica e etc. Agradecido, Léo. Obrigado pela oportunidade novamente. E lembrando, não somos donos da verdade, mas podemos chegar a algo perto se estivermos compartilhando nossos saberes. Beleza? Esse foi o número 7, hein? Ó. O número 7 é um número cabalístico. É cabalístico, hein? Teria sugestão para o número 8? Rapaz, pegou agora, hein? É que eu tô pensando na janta. Então beleza. A gente conversa. Pô, beleza? Seria muito bom já adiantar, mas a gente conversa. Tá. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço, meu amigo. Paz de Deus. Tchau. Paz de Deus. Tchau, tchau.